Olá, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, um treinador de altíssima performance. Já treinou mais de 1.200 empresários, diretores de grandes players aí no mercado. Tem muita experiência. E hoje, empresário, administrador de uma empresa que recruta, que direciona pessoas de talento para as grandes empresas e que é um grande desenvolvedor de pessoas. Seja bem-vindo, Jean Quitete. Fala seu bom dia aí pro pessoal que está nos ouvindo. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes, espectadores da Metrópole FM. É uma alegria muito grande estar aqui. Pelo que a gente alinhou, conversou aqui nos bastidores. No offline. Vai ser um bate-papo muito gostoso sobre gestão de pessoas, desenvolvimento humano para os desafios de quem quer empreender. Então, se você gosta de uma conversa bacana, fica, porque hoje a Renata prometeu e ela vai cumprir. Bacana, Jean. E o Jean, ele desenrola todo tipo de assunto. Ele é um leitor assíduo de desenvolvimento de pessoas e falar de pessoas é a praia dele. Então, é muito tranquilo dialogar aqui com ele. Mas, Jean, antes da gente começar, eu queria ler rapidinho, gente. O currículo dele é, assim, umas 3 páginas, mas eu vou ler só, assim, o que eu selecionei aqui para vocês terem a dimensão de quem é o Jean. O Jean, ele é facilitador em programas de liderança, comunicação e vendas, administrador graduado pela Unic, com pós em consultoria empresarial, pela FIA, terapeuta de casal e família, graduado pela CEF de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, coach da Dale Carnegie University de St. Louis, nos Estados Unidos, especialista em programação neurolinguística, executivo coach, com certificações internacionais, inúmeras certificações internacionais, presidente da ABRHMT, já reeleito, né? Já é sua segunda gestão, à frente aí da associação. Eu conheci você foi meu treinador em 2014, lá na Dale Carnegie, né? E de lá para cá você não parou. Né, você vem enfrentando novos desafios e de lá para cá o Jean é aquele ditado, foguete não dá ré. Você usa isso muito na sua vida, né, Jean? É verdade. É uma trajetória, Renata, que ela é movida desde sempre pela paixão de querer ajudar pessoas. Então, chegou um momento da minha vida que eu descobri, no treinamento que você foi participante, quando eu era o facilitador, que ali eu gostava de ajudar pessoas. E eu falei, quero fazer isso para minha vida, e comecei a me preparar, me certificar, estudar para isso, para chegar num ponto em que eu consiga ajudar a pessoa nos seus, resumindo, 2 aspectos, profissionais e humano. Então, a ideia básica é assim, não adianta nada você tirar o melhor do profissional e mandar uma esposa, um marido escangalhado para casa. Conserta o ser humano, ajuda o ser humano, e tu vai ter um ser humano, um profissional melhor, um pai, uma esposa melhor. E foi isso que sempre me motivou a buscar essas certificações, a investir no coach, que nada mais é do que desenvolver pessoas naquilo que ela quer melhorar. E foi nessa pegada que eu me conduzi. Perfeito, Jean. E você conecta pessoas, né? Porque eu vejo que hoje o grande desafio, com a internet, a gente se conecta com o mundo inteiro, se você quiser. Mas a qualidade dessa conexão que precisa ser observada, né? Se conectar com as pessoas certas para o momento que a gente vive. E eu atendo empresas, você atende empresas. Acho que essencialmente hoje seu público, 100% de seus clientes são empresas. Empresas de grande porte, né? Médio e grande. Perfeito. Eu também atendo empresas e a gente encontra dentro de todas uma dor comum, que é a gestão das pessoas. Né? E como dói. Gerir pessoas, contratar é um processo doloroso, demitir é um processo mais doloroso ainda. Sim. Um processo que no Brasil custa caro, é um processo que custa caro para contratar, custa mais caro ainda para demitir. E você está dentro dessa realidade diária, é o que você vive. E quando o empresário te procura, você como recrutador, especialista em pessoas, como desenvolvedor de pessoas, como que você lida? Como que você identifica quem que pode ser a pessoa-chave para ajudar aquela empresa, enquanto colaborador? Vamos lá. Quando a gente olha para esse processo de recrutamento e seleção, de atração e captação, um monte de coisa influencia ali. Se a empresa, se ela tem um processo maduro, estabelecido, para que ela consiga acertar na contratação dela.
Então, o primeiro passo é a empresa entender qual é a cultura dela, Certo. enquanto modelo de negócio, quais são as competências que ela precisa para aquele cargo que vai ser contratado. E aí sim, a partir dessas informações que ela passa a ter sobre si mesma, o que na pessoa a gente chama de autoconhecimento, mas é a pessoa, a empresa se conhecer, ela elaborar um roteiro, um plano de contratação para poder atrair essas pessoas, que é o recrutamento, e pelo currículo fazer a seleção para daqueles 100 currículos sobrar 3, e aí com o olhar de experiência do RH, do líder que vai contratar aquela pessoa, às vezes do dono da empresa, dependendo do cargo, as pessoas olharem para aquilo e conjuntamente escolher a pessoa mais apropriada para aquele cargo. Agora é o seguinte, quando você faz isso para um cargo mais estratégico, 1, 2, 5 pessoas, dá para todo esse... Se aplica essa regra, né? Se aplica essa regra. Agora, quando você vai fazer uma contratação em massa, Sim. que você tem que contratar 100 analistas ali para poder preencher vagas de uma empresa que vai inaugurar, pessoal de caixa, pessoal de atendimento, sabe? Sim. Aí tu não consegue. A demanda em massa, né? Você vai abrir 100 vagas, vai parecer 1000 currículos, e você escolher a partir daquilo ali, você precisa de olho treinado, você precisa de vivência naquilo, para você escolher daquela massa de pessoas ali o que mais te atende. E é difícil acertar. Sem dúvida. A gente até colocou na chamada desse programa de hoje que o maior ativo da sua empresa são as pessoas. Tudo começa e termina em pessoas. Você vê isso todo dia? Todo dia. E não interessa o tamanho da empresa. Pode ser uma microempresa, um grande player do mercado. Não interessa nem o tamanho e nem a natureza do negócio. Certo. Por mais que a empresa seja 100% de TI, se não houver as pessoas certas ali dentro, o negócio de TI não vai para frente. Então, Simon Sinek, que é um autor que eu sigo bastante, ele fala assim, 100% das empresas são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, antes de você abrir qualquer negócio que seja, o quanto você gosta de gente, o quanto você gosta de desenvolver pessoas, e o mais difícil, qual é a tua paciência com a limitação dessas pessoas, porque tu será testado todo santo dia. Exato. E aí entra aquela parte de desenvolvimento pessoal contínuo para todas as pontas, em todos os níveis, né? Do presidente ao mais simples colaborador, ele precisa se desenvolver continuamente. Até porque a gente influencia, né? A gente não é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. Então, você tem um líder muito mais capacitado enquanto pessoa, né? De autoconhecimento, com certeza o ambiente fica muito melhor também, né? No capítulo do autodesenvolvimento, Renata, tem uma coisa que é muito interessante. Existe aquela parte do aprendizado que a empresa viabiliza, Sim. que ela contrata, que ela dá, dependendo da especificidade das coisas que tem que ser feita ali. Mas existe uma outra parte que a pessoa traz de um histórico acadêmico. Sim. Que é a técnica, né, digamos assim. O quanto ela teve vontade de estudar, o quanto ela foi boa aluna, o quanto que ela quis aprender. E o mais complicado e desafiador de tudo no Brasil, o quanto essa pessoa gosta de ler. Certo. Porque tem pessoas na empresa que elas falam assim, olha, se a empresa treinar, eu vou lá, assisto e o que eu aprendi, eu aprendi. E tem pessoas que com a empresa investindo ou não investindo, a pessoa lê, corre atrás. Então é a pessoa que ela faz a sua autogestão no seu autodesenvolvimento. Ela é proativa, ela não espera cair do céu, ela corre atrás. Sim. E esse é o sonho, né? Todo empresário que está nos ouvindo quer ter essa pessoa, né? Eu estava conversando com um casal de amigos que moram fora do Brasil. Eles falam assim, aonde quer que você vê um brasileiro, ele tá com a cara enfiada no celular. Você vai para os Estados Unidos, para a Alemanha, aonde quer que você vê um estrangeiro, tá com a cara enfiada no livro. Na praia, a turma lê na praia. Isso é o que mais se vê, né? Vai mandar um brasileiro ler para tu ver o que acontece. Então, assim, tem a cultura de um povo, a cultura de um país, mas a pessoa tem que se responsabilizar pelo seu autodesenvolvimento, a empresa investindo ou não. É o futuro dele. Perfeito. E aí, Jean, eu até peguei aqui pra gente ir fazendo aqui um bate-bola. Uma coisa é fato. Tanto eu como advogada tributarista e você como consultor também de empresas, essa é uma dor generalizada. Pessoas. Vejo pequenos empresários com receio de crescer a empresa e ter mais complicação em ter que trazer mais gente para o negócio.
Né? As pessoas falam muito para mim, Renata, eu queria cortar esse custo aqui com pessoas, terceirizar o máximo que eu pudesse, trazer tecnologia para dentro da empresa para poder depender menos das pessoas. Você como especialista da área, isso é possível? Uma empresa que seja gerida sem ter as pessoas ali diretamente no processo? Não, você consegue reduzir a um certo número, mas para você ter a tecnologia fazendo isso, depende da saúde financeira daquele empresário e daquele negócio. Geralmente você não consegue ter essa saúde financeira no começo de partida. Mas esse medo que o empresário tem das pessoas, essa vontade de fazer essa migração, passa muito pelas dificuldades, e aí é um capítulo para você poder falar bastante, mais para eu te entrevistar do que para você me entrevistar, que a lei tributária, a lei trabalhista coloca no lombo do coitado do empresário. O empresário ele é rotulado como egoísta, sim, que ele quer ganhar só para ele e não quer poder dividir isso com a sua equipe. Não é verdade. Não é verdade. O empresário ele toma chicotada no lombo todo santo final de mês por conta, sim, de leis trabalhistas que mudam, fiscal trabalhista que vai lá, leis tributárias. Então o empresário ele tenta na verdade tornar a coisa menos dolorida para ele e, sim, boa para todos. Sim. Então acredito eu que se fosse mais fácil você fazer gestão tributária das pessoas no Brasil, sim, teria mais pessoas nas empresas do que se tem hoje. Investiria-se talvez menos em tecnologia, seria mais tolerante com os erros humanos, sim, porque é caro, é difícil, gera multa, é muito complicado ser empresário, ser empreendedor no Brasil. Sem dúvida. E aí, dentro dessa dor de não encontrar pessoas ou de ter um receio de trazer as pessoas erradas, ainda entra todo esse custo, né? Uhum. Porque a gente conversava aqui antes de começar a entrevista, uma dúvida que o empresário tem muito. Quem ainda não terceirizou a parte de recrutamento, que ainda fica ali divulgando, tá com uma vaga aberta. Esses dias eu fui numa transportadora e tinha uma faixa enorme assim no portão da transportadora. Estamos contratando. Não é uma empresa que terceirizou, é uma empresa de médio porte, mas ela ainda gere a própria contratação. E, às vezes, eu sugiro isso para o empresário. Terceiriza, contrata alguém que tem a parte de psicanálise por trás, que vai observar aquilo que você falou, a linguagem não falada do seu candidato, para entender quais as intenções dele, de fato, em vir somar no quadro dessa empresa. E o pessoal, às vezes, tem medo de procurar isso é muito caro. Né? A gente estava conversando no offline isso, que, de fato, quanto mais específico a função, uhum, maior o valor que a empresa terceirizada de recrutamento cobra, né, Jean? Exato. Explica um pouco disso para a gente entender esse custo. Vamos lá. Recrutamento no Brasil é difícil para a empresa fazer e também é para o terceirizado fazer. Uhum. Eu administro um grupo no Telegram, que tem mais de 3.000 pessoas lá dentro anunciando vagas e procurando vagas. Certo. Então, o maior grupo de recrutamento do Mato Grosso hoje é meu. Divulga aí pra gente, quem tá ouvindo, se quiser entrar. Vagas Mato Grosso, tá no Telegram. Perfeito. Lá dentro eu vejo uma vaga aparecer uma semana, essa vaga repete na semana seguinte, essa vaga repete na outra. As pessoas mandam currículo, mas o currículo não atende a necessidade do cargo. Então existe um desencontro entre a qualificação de quem está buscando vaga no mercado e da empresa que está anunciando aquela vaga. E a empresa, claro, como ela quer acertar na contratação, ela vai buscar aquele currículo que melhor se ajusta ali para aquela vaga. Sim. Então, por isso que tem vaga que fica dias e dias e dias se repetindo ali. Não é que a empresa é ruim, é que o candidato não tem o perfil para aquela vaga. Em relação a isso tem um custo, né? Porque ele tá perdendo dinheiro, né? Ele tá sem ninguém para fazer a função, enquanto isso está ali. É verdade. E o difícil é mensurar qual que é o custo pior de você não ter a vaga preenchida, sim, ou você ter ela preenchida da maneira errada. Então, assim, o custo ele existe. Não está preenchido e está preenchido, sim, da maneira errada. Então, tem que fazer conta ali. Essa aqui é a grande verdade. O RH tem que saber fazer conta, o empresário tem que saber fazer, sim, conta. E aí você falou do investimento de poder fazer todo esse trabalho de recrutamento. Quanto mais estratégico é o cargo, e por estratégia um cargo de gerente para cima, até chegar, sim, ao CEO, existe um investimento que é proporcional ao resultado que aquele cargo dá para a empresa. Então, quanto maior é o resultado que aquela pessoa vai gerar, claro que é mais caro achar essa pessoa no mercado. Sim. Que às vezes tem que sair daqui de onde você está e ir para São Paulo, fazer umas visitas lá para poder, sim, trazer essa pessoa. E quanto mais analítico é o cargo,
mais barato é trazer essa pessoa. Aí o cargo mais baixo é o mercado que nivela isso, é igual para todo mundo. Sim. Lá em cima já nem tanto. Lá em cima é você ter essa pessoa, você ter esse canal, te permite cobrar um pouco mais ou um pouco menos. E essa parte de recursos humanos, hoje gestão de pessoas, né? Não se fala mais recursos humanos, né, nas empresas. DHO, desenvolvimento humano, gestão de pessoas, recursos humanos. Então, funcionário empresa... é colaborador, né? Mudou todas essas nomenclaturas. Você está no mercado há muito tempo, Jean, e você vem acompanhando essas mudanças. Hoje, o desenvolvedor de pessoas e essa função estratégica de assessoramento em qualquer empresa, ele está mais ligado à parte psicologia, né? Ele é quase um analista comportamental, de fato, do que aquela pessoa daquele antigo RH que analisava só o currículo, as questões técnicas, né? Sim. Inclusive, grandes players hoje, Facebook, Google, que atuam no mundo inteiro, já observam mais essa parte comportamental na hora de contratar do que só se o cara veio de Harvard, se o cara tem qualificação A, B, C, D. Fala um pouquinho pra gente disso. Tem um ditado que simplifica bem isso. Você contrata a pessoa pelo currículo dela, mas você demite ela pelo comportamento dela. Sim. O currículo não consegue mostrar o comportamento da pessoa e numa entrevista no currículo a pessoa coloca o que ela bem quer ali. Sim. Então tem esse detalhe. Quando você olha para uma empresa, o desafio de quem está lá fazendo gestão de pessoas é entender qual é o perfil, qual que é a cultura, que às vezes a cultura de uma equipe não significa a cultura da empresa. Sim. Então você tem uma empresa com uma cultura de negócio, mas o comercial tem uma cultura própria ali. Sim. E você tem que contratar ali com pessoas que tenham os seus valores vinculados aos valores da empresa. Porque às vezes, no final o que move é o dinheiro. Sim. A empresa precisa ganhar dinheiro, o cara precisa ganhar o salário para poder pagar a conta. Mas no meio do caminho tem uma coisa chamada valores. Sim. Eu tenho aquilo que me move na vida, os meus valores. Se isso não tiver alinhado com os valores da empresa, se forem caminharem para lados diferentes, vai chegar final do mês, eu vou pagar minhas contas, não vou estar feliz. Sim. Porque, cara, meu valor não bate com o valor daquela empresa. Aquele modelo de negócio não tem nada a ver com o meu jeito de ser. Sim. Então eu resolvi um problema que é pagar meus boletos, botar comida em casa, que é esse a grande demanda. Mas estou feliz? Não, cara, eu não... penso diferente. Sim. Então, o grande desafio de quem contrata é saber qual é o valor da empresa dele, se está linkado com o valor do contratado. Isso aí que você está falando, Jean, hoje é um estoque gigantesco no Poder Judiciário da síndrome de Burnout, né? Que é exatamente o cara precisar do salário, ele está feliz com o salário, mas ele não se realiza enquanto pessoa naquela função, ele não vê propósito em acordar de manhã e ir para aquela empresa. Isso em todos os níveis, né? De pessoa, de CEOs afastado por síndrome de Burnout a cargos mais elementares, né? Dentro de qualquer empresa. Então, isso que você está falando é como se fosse começar certo no recrutamento. Olha o meu certo aqui. Começar certo para você não desdobrar em problemas futuros, inclusive judiciais, que hoje está super na moda, a síndrome de Burnout, por exemplo. Isso que você está falando da visão e da missão e da cultura de cada empresa, hoje a gente tem a China, por exemplo, que está comprando empresas no mundo inteiro, né? Inclusive no Brasil, grandes players do agronegócio hoje já entraram em fusões aí, são empresas de capital chinês, empresas de capital israelense, né, empresas de capital russo. Então, a cultura dessa empresa, onde a matriz dela está lá em outro país, com outra cultura totalmente diferente da nossa, impacta diretamente na forma como ela vai exigir resultado desse funcionário. Vou te trazer uma informação. Semana passada eu estava em São Paulo, participando de um evento na ABRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, só que é a nacional. Estavam todas as seccionais lá. Lá falou-se sobre a síndrome de Burnout, síndrome de burnout. Sim. Tá. É um problema que está começando a surgir no Brasil, vai piorar e muito. Então, quando você falou dos chineses, eles têm um modelo de trabalho que qualquer brasileiro infarta. Brasileiro não trabalha tanto quanto o chinês, não. Não. Entendeu? E a hora que aquela cultura vier para cá, só vai dar brasileiro pipocando no meio do caminho. Em todos os níveis, tá? E isso vai ser um passivo trabalhista para as empresas, vai ser uma demanda por investimento com saúde, com tratamento. É uma conta que não está bem feita no Brasil, segundo o que foi só comentado e não foi apresentado lá. Então, a síndrome de Burnout é um problema que ainda vai crescer e muito no Brasil. Vai desdobrar muito. Jean, nós vamos fazer um rápido intervalo.
Aqui a coisa é rápida. Vamos fazer um rápido intervalo cultural e já voltamos no Dialogando com Renata Viana. Até lá. Estamos de volta, agora são 12 horas e 24 minutos. Estamos batendo um papo aqui com o Jean Quittete, que é treinador de alta performance, treinou mais de 1.200 empresários, diretores dos grandes players aí do mercado e hoje empresário na área de desenvolvimento humano, recrutamento de pessoas. E ele faz aquele link para o empresário encontrar aquela pessoa certa para pôr no lugar certo, para aquela engrenagem dentro da empresa rodar e ter resultado financeiro, que a empresa precisa ter lucro no final das contas para poder seguir, né, Jean? E desafios todos nós temos, né, Jean? Na verdade, é eles que nos impulsionam, né? Eu falo assim, se não fossem os desafios, se não fossem os problemas, nós não teríamos os nossos empregos. Então, agradeça cada problema que aparece na tua vida, no teu trabalho, porque é por você saber resolvê-los que teu emprego está garantido. A hora que a tecnologia arrumar tudo isso, nós seremos 2 desempregados no mercado. Jean, eu recentemente, até compartilhei nas minhas mídias, eu li aquele livro do Yuval Harari, o Sapiens, e lá é uma história da humanidade, né? Uhum. Enfim, contextos históricos e políticos, etc. E ele fala justamente isso, que o século 20 e 21 trouxeram uma gama de profissões novas para desenrolar problemas que já existiam, grande parte deles, mas a gente não sabia que era possível resolver através de um terceiro, né? Ir no psicólogo para a gente resolver nossos problemas de conhecimento, procurar um advogado para conciliar os conflitos e etc. E dentro disso, pegando um gancho, a gente falou que a tua área de desenvolvimento de pessoas e recrutamento também está sofrendo uma virada de chave com a pandemia, que é o surgimento dessas áreas novas. Todo dia surgem profissões novas, né? Inclusive, se a gente for ver daqui, talvez 30 anos, nem exista mais no mercado uma série de profissões que hoje são necessárias. Sim. Né? E isso é só o começo do desafio do recrutamento. Né? Porque você pensa, recrutar pessoas para essa área nova aí dos desafios aeroespaciais, né? A corrida espacial aí que os grandes players internacionais, a Amazon, a Tesla, né? Cada dia você se surpreende com uma notícia nova, que o pessoal está fazendo novas missões para planetas e etc. E precisa de pessoas, né? Você precisa de pessoas para fazer tudo isso. Uma curiosidade, você sabia que está sendo criada uma profissão, Estados Unidos, China, controlador de tráfego aéreo de drone? Olha só. Não sabia. O drone está surgindo como uma possibilidade gigantesca no mercado, inclusive de entrega de mercadorias, de remédios, socorro. Só que para eles não se arrebentarem lá em cima um com o outro e bater em avião, vai ter que ter um controle de tráfego aéreo para drone. E a profissão não existe, está sendo criada. Renata, eu queria resgatar um assunto que você falou na abertura do segundo bloco, que é contratar a pessoa certa. Contratar a pessoa certa é o sonho de todo empresário, é um sonho jamais realizado. E é um sonho de todo recrutador, um sonho jamais realizado. O que a gente tenta fazer, e fazemos bem isso, tá? É contratar uma pessoa que se aproxima bastante da cultura do cargo, da empresa, da descrição do que aquele cargo requer. É uma proximidade, é o que tem de mais próximo ali. Tornar essa pessoa a pessoa perfeita dentro da empresa, aí entra uma questão de treinamento, de desenvolvimento, é um trabalho de longo prazo com aquela pessoa. Então você contrata o mais próximo possível do perfil daquela empresa, para depois você treinar, até que aquela pessoa seja uma fotografia perfeita da cultura do negócio. E aí vamos vir para a pergunta que você trouxe agora, que é a questão das novas profissões, dos novos desafios que estão aí. Alguns anos atrás surgiu um conceito que quando eu olhei para ele eu falei, mais um modismo que está surgindo, né? Que é a indústria 4.0. Surgiu lá na Alemanha. Para mim tudo era indústria, você tinha as lideranças que trabalhavam na indústria, o RH que contratava para a indústria, até que eles trouxeram o conceito da indústria 4.0. Quando eu fui ver o que era, essa indústria é uma indústria meio que digital, que pelo celular você consegue fazer um monte de coisa, você não precisa daquele parque industrial gigantesco. Então você precisaria, a partir da indústria 4.0, de líderes com competências 4.0 para poder operar nessa indústria 4.0. Logo se fala um pouquinho do RH 4.0, que tem que pensar nessa
competências e tecnologias, tudo tem que se casar, tem que se conversar. Então surgem necessidades novas, surgem trabalhos novos, surgem empregos novos. Eu não quero ser o porta-voz do diabo. Sim. Mas a tua profissão é uma das que não tem vida longa. Tudo isso graças ao Watson, que é o computador da IBM lá, que você, quando isso chegar no Brasil, quando isso for barato, então assim, acho que até a gente morrer, nosso emprego está garantido. Mas quando isso chegar no Brasil, você vai até um terminal, você entra lá no site do Watson, você coloca teu nome, teus dados, você fala assim, qual é o teu problema? Ah, eu roubei tal coisa. Sim. E coloca lá. Aí você coloca toda a descrição, já sai a tua defesa escrita e vai no negócio e a juíza. Médico está enfrentando o mesmo problema. Você entra no terminal, você informa tuas dificuldades. Se brincar, deve ter uma agulha no terminal, você espeta o dedinho ali, ele coleta teu sangue e já sai todo um tratamento ali. Então a tecnologia, ela está de alguma maneira mexendo nas profissões postas. Sim. Tem outras que estão surgindo que a gente não sabe e outras que vão surgir. Sim. Então assim, o RH tem um grande desafio. A mudança está aí, está gritante. E se esse RH não for uma pessoa conectada, antenada, que lê, que está participando de eventos e congressos, ele vai ter problemas de manter a empresa que ele está atualizada no mercado. Perfeito, sem dúvida. Inclusive isso tudo, hoje as plataformas, né, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, eles já utilizam algumas tecnologias de inteligência artificial, já dentro da Justiça 4.0, para poder agilizar o cruzamento de dados, né, de conflitos, como se fossem a base de dados central de uma jurisprudência e conseguir aplicar aos casos que estão postos ali. Sem sombra de dúvida, essa é a realidade. Né? Isso é o presente e isso é o futuro, bem próximo da gente, né, da nossa vida. É o que eu sempre digo nos cursos que eu ministro, isso nos força, enquanto profissionais, independente se é o advogado, que daqui talvez 10 anos não exista mais, que é o recrutador, que talvez vai ter uma inteligência artificial que vai ler a pupila do olho do cara e vai saber se ele tem algum problema. É um canal de recrutamento. Perfeito. Isso nos força, se quisermos continuar no mercado, a sermos humanos. Porque tem um ditado que diz, humanos não superam as máquinas. Mas nenhuma máquina supera um humano que sabe utilizar bem uma máquina. Exatamente. Então, isso vai... Só que é muito simplório a gente vir aqui e fazer isso. É muito raso, né? Porque quando você fala isso tudo, ser mais humano, passa por se conhecer melhor, um autoconhecimento que aí passa por você gostar de ler, entender a importância dessa ferramenta da leitura para a construção desse profissional que vai ser elementar no futuro, que vai ser o profissional que entende de pessoas. Mas é muito raso a gente vir aqui e jogar isso. Isso passa por uma série de é complexo, porque é falar, seja mais humano para o ser humano, mas é um humano melhorado. É um humano que não é um humano razoável, é um humano que vai buscar com profundidade o que é se relacionar, o que é ser um humano que transforme ali o seu meio. Não sei se estou sendo clara, se eu conseguir dizer o que, no meu ponto de vista, eu acho que é o que vai manter os profissionais no futuro. Para competir com as máquinas, onde você consiga ser também elementar, mas trazendo as máquinas para dentro do processo todo. Eu vejo que homens e máquinas, elas somarão entre si. Então, quando a gente fala que a máquina vai substituir o homem, ela não vai substituir o homem, vai substituir aquela atividade. E aquele homem vai poder aprender a fazer outra coisa, mas jamais a máquina irá substituir o ser humano. E aí uma evidência que eu trago para isso é eu enquanto consumidor. Eu vou no aeroporto, tem aquele check-in automático e atendente lá, eu estava lá semana passada. Eu não quero check-in automático, eu quero ser atendido por ser humano. Eu quero ver o cara colocar o adesivo na minha mala lá e tudo mais. Então eu sou uma pessoa que gosto muito do ser humano no meu processo de atendimento. E a máquina não faz isso. E igual a mim tem muitas pessoas. Então quando você compra um carro, você pode comprar na internet ali, ou você pode ir na concessionária para poder escolher, experimentar, fazer um test drive. Então eu vejo que essa tecnologia ela vai apoiar o atendente, o ser humano, para atender o cliente ser humano que somos nós. De forma melhor. Exato. Até porque as máquinas não serão nossos clientes. Isso precisa estar assim, claro. Nós seremos os clientes dela, mas elas não serão nossos clientes. Então, de fato,
A gente até estava falando aqui, né? Tudo começa em pessoas e termina em pessoas. Uhum. Dependendo da empresa que você atenda ou que você venda, né? Agora, a gente tem que saber aproveitar os momentos, né, Jean? Eu acho que a evolução da humanidade, e lendo esse livro do Yuval, o Sapiens, é um livro que me fez refletir sobre muitas coisas. A inovação, nesse momento que a gente está vivendo, ela está só no começo. A cada pandemia, a cada guerra que existe no mundo, a virada de chave acelera. Uhum. Né? Da Primeira para a Segunda Guerra foi a Revolução Industrial, e de lá para cá não parou mais. E nós estamos aí num campo onde daqui a pouco a gente vai precisar procurar um profissional da área da ética. Porque quando eu me formei há 10 anos atrás, a gente estudava na filosofia jurídica, no curso de Direito, o direito de terceira dimensão, que naquela época era discussão de célula-tronco, né? Falava-se muito que os tribunais aí mundo afora iam autorizar a fazer o clone humano. A gente Dolly, não escuta, né? A ovelha Dolly. Ovelha Dolly, clone, barriga de aluguel. Esses eram os debates da época. E isso era um direito de terceira dimensão. Hoje a gente já superou isso. E a gente está indo para uma disputa de terreno aeroespacial, né? Os países começam uma corrida para pesquisas trazendo rochas de outros planetas, passeando pela órbita da Terra, né? Imagino que daqui a um tempo isso vai ser uma coisa comum, né? Tirar férias e pegar um foguete, se você tiver dinheiro para... Se você tiver, já pode 28 fazer. milhões, se você tiver 28 milhões de dólares, já é uma coisa passível, né? Já fez isso. Exato. E a tendência é isso ampliar, né? E quem que regula isso? Quem vai regular quem é dono desse terreno fora do planeta? Olha que loucura, olha que ponto a gente está chegando. Quem vai regular se amanhã um país aí, sei lá, a Rússia for lá na Lua e falar, não, a Lua é minha e agora se vocês quiserem ver a Lua, vocês têm que conversar comigo. Então perceba que a tecnologia que está abrindo possibilidades aeroespaciais, ela está gerando demanda de campo de trabalho, demanda de oportunidade, que é o ser humano que vai entrar, vai intervir, vai legislar, vai acompanhar. Perfeito. E dentro de um universo que a gente ainda não tem a dimensão de onde isso vai chegar e nem onde isso vai parar. A gente não tem, né? Hoje a gente não tem como mensurar como a gente vai lidar com isso tudo. E aí, trazendo de novo aqui para o nosso campo de desenvolvimento humano, as empresas hoje, elas já estão com esse conflito de culturas, porque as multinacionais, elas ganharam dimensões, né? Enfim, é uma realidade. E elas dependem de mão de obra em outro país, com uma outra cultura. E a gente começou a falar dessa síndrome de Burnout, né? Que é uma realidade hoje dentro do setor público e privado. Uhum. Tá? Nós temos servidores com esse problema. Servidor público estafado por excesso de trabalho, Renata. Aliás, você também era de lá. Você não faz ideia. Eu conheço alguns servidores que trabalham feito gente grande. Sim. A gente fala que não trabalha, mas eu conheço alguns que trabalham muito. Eu também conheço. Muito. Eu também conheço. Então, a gente falava aqui no offline que cada dia mais a gente vai ter que começar certo o processo de recrutamento. Uhum. Certo? Cada dia mais a gente vai depender desse recrutamento condizente com todas esses quesitos, né, de cultura, de psicologia, etc, para a gente poder ter empresas no futuro que sejam ambientes saudáveis, né? Exato. Que o cara saia de casa e não vá lá só pelo dinheiro e depois chega em casa e ele é um cidadão ruim, é um marido ruim, é um pai ruim. Você falou em ambiente saudável. Um dos desafios de gestão de pessoas é você construir dentro da empresa um ambiente que ele seja humanizado. Isso até que é fácil. Sim. O difícil, Renata, é você criar essa humanização do ambiente, das relações, garantindo para a empresa e para o investidor e para o acionista o lucro desejado. O desafio está nesse equilíbrio. Humanizar as relações, humanizar o ambiente de trabalho, sem que, com isso, o lucro seja comprometido. Então, o RH ele é cada vez mais uma peça estratégica na organização, porque ele fica entre o interesse do presidente, o interesse da diretoria, o interesse dos acionistas e a equipe inteira. Sim. Então, cabe ao RH ele cada vez mais ocupar um lugar estratégico
estratégico na empresa, onde ele consiga falar de números, ele consiga debater resultados, mas olhando para cada um que trabalha ali, entendendo que é responsabilidade dele desenvolver e humanizar aquele ambiente. Então, assim, o RH tem um desafio gigantesco nas suas mãos. Maravilha! Estamos conversando com o Jean Quitete e voltamos daqui a pouquinho. Vamos fazer mais um breve intervalo, um intervalo cultural, e voltamos na sequência no Dialogando com Renata Viana. Estamos de volta, agora 12h42 e o bate-papo está muito bom, está muito produtivo. E eu estou conversando aqui com o Jean Quitete, treinador de alta performance, treinou mais de 1.200 empresários e hoje empresário do ramo de recrutamento e desenvolvimento de pessoas. E Jean, para a gente ir para o nosso último bloco, a gente falou de vários desafios que o empresário tem, e a dor de todo mundo que nos ouve, que tem empresa, é, né, a gestão de pessoas. Tem um desafio que aparece muito, que é reter o talento. Você encontra o talento, ele dá resultado, e esse talento, outras empresas estão olhando ele e flertando com ele, né? E como que o empresário que está nos ouvindo, que estratégia ele usa para reter esse talento, para esse cara ficar com ele? Essa é a dor do empresário. Ele contrata a pessoa, ele treina a pessoa, aí ele vai no concorrente e ele vê o funcionário dele trabalhando no concorrente. Ele consegue atrair, mas não consegue reter. O problema de retenção de talento, Renata, está na liderança. O cara não pede demissão da empresa que ele trabalha. Ele pede demissão do líder para o qual ele trabalha. Então, quando você vê uma pessoa saindo em grande quantidade de uma empresa, vai mapear qual é o setor que essa pessoa está saindo. Ali é um problema de liderança. Ou você melhora aquele líder ou você troca aquele líder. Porque reter talento nada mais é do que você ter um líder que te engaja, que te envolve, que te motiva, que te sensibiliza. Tem líder que ele é colocado no cargo de liderança porque era um bom técnico, mas nunca pensou em ser líder, mas porque entregava bem atrás, foi levado para o cargo de liderança. O que acontece é que ele parou de entregar porque ele não é mais operacional, está num cargo que ele nunca quis ser na vida, e como ele não sabe liderar, ele toca tudo no chicote. Sim. É tipo assim, ou faz, e é no berro, é na pancada. E aí esse líder começa a perder liderados. Então, quando você tem a tua liderança pedindo, a tua equipe pedindo para sair, é um problema de liderança. Uma vez você me falou uma coisa que eu levo para minha vida sempre. Não exija de alguém aquilo que ela não está disposto a te oferecer. E eu vejo isso muito nas empresas. Às vezes o pessoal está exigindo lá do setor fiscal, que é um setor que eu lido diretamente dentro da empresa. Renata, mas não tá legal o meu setor fiscal, pagou mais uma multa, o cara não cuidou disso, não fez a conformidade, pipipi, popopó. E aí, já teve um monte de conversa com aquela pessoa, mas ninguém perguntou para ela se ela está disposta a oferecer aquilo que a empresa está exigindo que ela ofereça. Isso é muito real, né? Isso é comum. Às vezes você tem uma pessoa bacana, com um perfil bacana, na empresa certa, mas no setor errado. De repente, aquela pessoa no setor fiscal que não está entregando e não está bem, só troca ela de setor. Ela está fazendo o que ela não gosta de fazer. Tem alguns assessments que mapeiam o perfil da pessoa, onde que ela tem mais afinidade. Sim. E aí a pessoa que tem uma afinidade para o marketing, mas ela está no financeiro. Aí você chama assim, olha, teu assessment mostrou isso aqui para ti, que você é mais feliz aqui. Sim. Quer tentar? E você troca, a pessoa decola. Porque simplesmente ela foi tirada de um lugar que ela não era a vocação dela, mas ela precisava do salário, foi lá e brigou e conseguiu a vaga. Mas aí você remaneja ela para um setor que tem tudo a ver com ela e a coisa vira a chave dela, né? E falando sobre todos esses desafios, né, do presente e do futuro, já ficou claro aqui para mim, para todos os ouvintes, que o RH é a grande força motriz aí de empresas de sucesso ou empresas que vão falir nos próximos anos. Empresas RH, que vão sumir, né? É a mola mestra. Ou você tem um RH que consiga conectar interesses capitalistas com interesses humanos, é o RH que vai fazer isso. Sim. Ou você vai ter uma empresa sempre mediana ali, que você é o dono do negócio, que você abre a porta, você serve o cafezinho, que você atende o telefone e é o RH. Invista no RH que a coisa vai decolar. Perfeito. Invista em pessoas. Resumindo, né? Uhum.
Invista em pessoas. Olhe para as pessoas. Inclusive, a gente falou no offline uma frase de uma entrevista que eu vi do Abílio Diniz, grande empresário brasileiro, que se ele olhasse para trás na trajetória empresarial dele, os maiores erros que trouxeram mais prejuízo foi colocar pessoas erradas nos negócios que dependiam de outro perfil. Isso trouxe mais prejuízo do que fazer o negócio errado de modo propriamente dito. São benefícios que só a idade permite ao ser humano. Eu não sei a tua idade, mas na minha idade, com 53 anos, só eu sei quantas coisas eu aprendi quebrando a cara. Tem um ditado que fala assim: a boca muda falando para o ouvido surdo. São conselhos que você recebe, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sim. Mas quando você quebra a cara, aí você lembra daquele conselho que você ignorou. Então, tem aprendizados que é só a idade que dá esse privilégio pra gente. Um dia tu vai chegar lá. Ai, Jean, muito bom. Tá muito bom esse bate-papo. E agora eu quero te fazer uma pergunta, agora trazendo para o Jean pessoa. Porque você é um incansável desenvolvedor de si mesmo, né? Você não cansa de se desenvolver. Isso é legal em você. Senão eu não chegaria onde eu cheguei. O mercado é exigente. Os meus concorrentes são melhor do que eu. Então, assim, eu tenho que acompanhar esse mercado ou eu fico para trás. E você trabalhou em empresas internacionais, né, Jean? Você trabalhou em empresas americanas. Então, você viveu isso que você está falando para nós hoje, da cultura da empresa. Uhum. E você conseguiu se moldar, né? Quem te viu, quando eu te conheci, você andava terno, gravata. Hoje está muito mais despojado, numa outra pegada aí. Foi uma escolha que eu fiz. Eu escolhi entrar para uma empresa americana, onde o terno era teu pijama. Certo. Você dormia com ele, acordava com ele, passava o dia com ele. Fui feliz, mas chegou uma hora que eu falei, eu quero algo um pouco mais que tenha a ver comigo. Então você imagina eu, carioca e Sim. brasileiro, e ter que andar engravatado o dia inteiro. Gostava, mas não era para mim. E hoje eu consigo entregar no mesmo padrão de qualidade, mas Sim. sendo um pouco mais eu. Legal. E quem que te inspira? Não existe um autor, embora eu leia muito, mas não existe um autor que fala assim, é esse o cara que me inspira. A minha grande inspiração vem das pessoas das quais eu atendo, é o cliente. Uhum. Eu fui uma pessoa que tudo para mim foi muito difícil, Renato, muito brigado, muito lutado. Sim. E eu olho para as pessoas, olho até para o meu filho, falo assim, ele não precisa passar pelo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Então o que me inspira de verdade é ver as pessoas melhores, os profissionais felizes onde eles trabalham. Sim. O profissional também é marido, também é esposa, é ver a vida desse pessoal acontecendo de maneira bacana em casa. Sou terapeuta de casal, Sim. sou psicodramatista, então eu consigo enxergar o ser humano nas suas duas dimensões, pessoal e profissional. Sim. Então o que me inspira é a pessoa que eu tenho a possibilidade de ajudar, de atendê-la. Claro que para isso tem um monte de autores que eu me embaso nele. Então tem um para mim que é o top do top, que chama-se Robert Steven Kaplan. Um dia eu estava comprando um lanche no aeroporto e vi um livro lá chamado assim, O que perguntar ao espelho. Para mim era um tema terapêutico. Falei, Sim. cara, eu tô nessa vibe, vou comprar e vou aprender um pouquinho do que perguntar para mim mesmo no meu espelho. Quando eu abri e comecei a ler, não tinha nada de terapia ali. Era gestão pura. Então o Robert Steven Kaplan é um cara que eu sigo, que eu acompanho, que eu estudo e me abasteço muito nele, Legal. Porque ele dá uma dimensão humana do desenvolvimento humano e uma coisa que eu particularmente eu sou contra. No mundo do treinamento, a impressão que dá é que quanto mais difícil você fala, mais inglês tem na tua linguagem de treinamento, mais gourmetizado você é, Sim. melhor e mais caro você é. E para mim isso acaba assustando e afastando as pessoas. Então o Robert Steven Kaplan ele tem essa coisa de pegar o que é complexo, tornar simples, acessível ao presidente e a quem está lá embaixo. Então eu sou muito dessa simplicidade na hora de comunicar, de trabalhar, de desenvolver. Então quem me direciona, né? Ele é que me direciona. E quem me inspira é o público, é o cliente. São as 1.200 Renatas Vianas que eu tive a felicidade de conhecer e um dia saber que eu pude ajudar. Sem dúvida. E é muito legal, né? Você é um treinador por missão de vida, né? Digamos assim. E treinar pessoas é um gesto, para mim, um gesto muito nobre na sociedade, porque quando a gente pega uma sociedade igual ao Brasil, que não adianta a gente falar, né, que todo mundo tem a mesma oportunidade, que seria uma hipocrisia nossa aqui no ar. Existem sim pessoas que lidam melhor com as dificuldades e pessoas que não lidam tão bem. Para superá-las,
Mas quando você encontra um treinador que te direciona, que vira a tua chave, né, profissional e muda a tua forma de ver aquela situação, sem dúvida nenhuma ele impacta num contexto social como um todo. Você falou que você fica feliz quando você chega na empresa, que você recrutou lá um diretor, um vice-presidente, e ele está feliz aonde ele está. Uhum. Você conectou a pessoa certa com o lugar certo e você vai reverberar para a vida do cara, para os filhos, para a esposa, o que eles vão reverberar em outros. O menino vai reverberar isso na escola, porque o pai está satisfeito no trabalho e ele está sendo feliz em casa, e a esposa... Então, a tua função de treinador, ela é um divisor de águas na vida das pessoas. Isso é tão bacana, Renata, porque assim, há pessoas que eu coloquei numa empresa, que eu treinei numa empresa, e por motivos quaisquer, a pessoa querendo crescer, ela trocou de empresa, que depois trocou de empresa, e ela vai em busca de mim para nessa nova empresa poder conseguir replicar ali aquela experiência bacana que ele teve lá com a equipe dele. Então essa que é a parte gostosa, é saber que você marcou de maneira positiva a vida das pessoas. Sem dúvida, transbordou, né, para os demais. Uhum. Jean, onde que a gente te encontra? No YouTube, no Instagram? Fala aí pra gente. YouTube, Facebook, Instagram. A minha grande sala é o YouTube. Eu amo o YouTube. Que o YouTube Legal. Eu consigo falar demoradamente, comparando o YouTube com o TikTok, aquele vídeo de 1 minuto, 3 minutos, aquilo me mata de raiva. Eu gosto de aprofundar no assunto. Então o YouTube ali é a minha grande sala de aula. Então meu canal tá lá. É só me procurar Jean Marque que me encontram lá. Maravilha. E agora, Jean, se você tivesse que definir em uma palavra toda essa trajetória, todo mundo que você transformou aí na tua vida, que palavra que seria essa? Uma palavra empresarial, resiliência. A palavra real, sobrevivente. Eu não sei se você era nascida na época que o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo. Confiscou o meu. Certo. Então eu era um dia uma pessoa do mercado de trabalho, no outro dia eu era um pobre falido que não tinha mais nada na minha conta. Então eu vim de muitas dificuldades na vida, de muitas quebras, fali 2 vezes, eu precisei me reinventar, eu precisei ser resiliente. A última grande pancada que eu recebi na vida foi agora com a pandemia. Sim. Meu negócio era juntar pessoas e treinar, e de repente meu público estava morrendo de coronavírus e a lei não permitia juntar essas pessoas mais. Sim. Então ali eu precisei me reinventar mais uma vez, reinventar o meu negócio. Então a palavra que me define bem é um sobrevivente ou um resiliente. Legal. E você está passando isso tudo para o seu filho? Essa missão de ser resiliente. É a vontade, mas quem tem um filho de 12 anos, o que a gente quer falar para ele escuta por obediência, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. A minha esperança é que um dia ele cresça e aquilo que eu estou plantando hoje... Sim. Brote dentro dele. Teu filho tem quantos anos? Eu tenho 2, um de 8 meses, que escuta tudo que eu falo e concorda com tudo. E uma de 5 anos que já questiona algumas coisas, né? O teu vai chegar nos 12, aí que não vai escutar é nada. Então, mas tudo bem. Ontem até a gente conversava sobre isso, num grupo de casais lá da igreja, né? E era exatamente essa passagem, né? A lei da semeadura, né? Como adubar a videira para que ela não produziu fruto no primeiro ano, não produziu no segundo, mas teve uma nova chance de produzir no terceiro. Exato. E cada um tem um método de adubar, né? Uns é através do exemplo, outros é do exemplo mais a técnica e por aí afora, né? Para formar um ser humano não tem assim um manual, né? Não tem uma bula de remédio que foi pesquisada e que tem um percentual de erro e de acerto. Não existe isso. A gente replica, né, aquilo que funcionou na nossa educação, na dos filhos, e entendendo que eles são pessoas num novo momento, né? Você pensa bem. Minha filha, um dia desse ela me perguntou o que era um videocassete e perguntou o que era DVD. A gente riu na hora. Mas ela nem sabe o tanto de coisa que ela ainda vai perguntar, de coisa que ela não viu e nem vai ver, né? Que já não vai existir mais a hora que ela tiver 12 anos, 15 anos, enfim. Então é saber que a gente está formando um ser humano, fazendo isso que você está fazendo com seu filho, plantando uma semente, adubando essa semente, regando ela com coisas boas, né? Para que ela produza frutos, né? Que ela frutifique aí. E um dia nossos filhos vão estar no mercado, talvez em profissões que nem existam ainda. Né? A coisa está mudando rápido. Essa galera aí tá tudo ficando milionária, trabalhando de casa, né? São outros conceitos. Enfim, o pessoal tá... Antes era inacessível essa questão de investimento, hoje essa galera começa a investir cedo.
E ganha mais do que os pais, às vezes. Ganha mais do que os pais enfim, e é isso. Cada momento da história nos ensina alguma coisa, né? Uhum. E que bom que a gente está aqui para poder ver tudo isso, né? Já somos privilegiados de termos passado por esse momento de pandemia. E seguimos o nosso desafio de ajudar empresários, né, Jean? Eu na minha área, você na sua. Que a nossa missão é essa, né? Eu acredito que quando a gente ajuda o nosso cliente, Sim. que é o empresário, que é o RH, que são as empresas, a gente acaba construindo uma relação de contrapartida, porque eles precisam da nossa ajuda. Sim. Então a gente tem o que eles precisam, eles têm o que a gente precisa, e é nessa relação de troca que a gente vai somando, fazendo do mundo um lugar melhor, fazendo das empresas um lugar melhor e fazendo das relações algo mais humanizado. Acho que é isso que nos move. Perfeito. E sem esquecer que a gente está dentro do estado hoje que mais cresce no Brasil, né? O PIB de Mato Grosso a cada ano só aumenta e o desenvolvimento salta aos olhos aí, né? Só a gente andar pelo interior do estado que a gente vê isso. Então, com certeza são áreas, a área empresarial ainda a gente vai protagonizar, a gente vai ver muita coisa nessa história empresarial em Mato Grosso, que para mim tá só no começo ainda, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa que vai acontecer mesmo, tá? A gente não vai viver para ver tudo que tá para mudar aí. Exatamente. Mas maravilha, já caminhando para o final, Jean, que te agradecer esse bate-papo maravilhoso, acho que você vai voltar aqui. Esse assunto de recursos humanos, com certeza a gente vai desdobrar ele, né? E foi muito construtivo, muito legal, muito leve esse bate-papo. E eu quero que você deixe sua mensagem final aí para a gente poder encerrar com os nossos ouvintes. Primeiro, te fazer o meu elogio. Você é uma profissional competente. Obrigada. Te conheço já tem desde 2014, né? Então você surpreendia pelo teu engajamento, pela tua energia, por tudo, e não foi diferente aqui. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia o quanto ia ser bom. O tempo voou, entendeu? A gente poderia construir mais uma hora aqui. Então, parabéns pela qualidade do teu programa, parabéns pelo que você está fazendo. E eu quero deixar um grande abraço aqui para os teus ouvintes, para os teus telespectadores que estão no YouTube, que estão no Facebook, que estão nas redes sociais e que estão no aparelhinho do rádio ali nos ouvindo, que vocês possam pensar em tudo isso que a gente conversou aqui e lembrando, como finalização, que isso que a gente conversou nas empresas também pode acontecer dentro de casa, nos casamentos. Então essa valorização do ser humano, ela começa em casa, com aquele marido difícil, com aquele marido chato, não vou nem falar das esposas que são mais santas, mas do marido eu posso falar mal. Então é nessa figura difícil, desafiadora que a gente tem em casa, às vezes naquele filho difícil, é ali que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades de gestão de pessoas, de gestão humana. Então, pegue o que a gente conversou aqui, leve para tua casa e tudo vai dar certo. Perfeito. Agradeço, Jean, e vamos marcar um novo bate-papo. Agradeço todos os ouvintes, me despeço desse Dialogando com Renata Viana. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigada. Até o próximo.